Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa. No vídeo de hoje vamos falar do primeiro fiagro do Brasil, que é o GCRA11, fiagro da Galápagos. Esse fundo que precisa crescer bastante, tem um patrimônio pequeno ainda de 171 milhões 758 mil reais, e o seu valor do patrimônio por cota custa R$ 98,10, mas o seu valor atual está em R$ 93,70, então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Está com P sobre VP de 0,96, tá aí com 4% de desconto sendo negociado. E ele possui um número de cotistas em 6.690 cotistas atualmente. E seu último pagamento agora, dia 15 de junho, foi de R$ 1,20 por cota. E para quem comprou o valor da cota a R$ 93,80, está tendo um rendimento mensal de 1,28%. Temos aqui os últimos 12 meses de pagamento do GCRA11, então a gente consegue ver que ele tem essa média de 1,20, 1,25, 1,28, e com base nesses últimos 12 meses, para quem está comprando a R$ 93,70, ele está tendo um rendimento anual de 15,99%, então é um rendimento bem alto. E entrando já no relatório, a gente consegue ver que as palavras do gestor que fala para a gente que o fundo foi iniciado em agosto de 2021, e como eu falei no início do vídeo, o GCRA11 foi o primeiro fiagro listado na bolsa. Então, no mês que foi permitido pela CVM o registro de fiagros, o GCRA11 foi o primeiro a ser listado em agosto de 2021, está quase para completar aí 2 anos de mercado. E o fundo possui 28 operações dentro dessa carteira, e aqui a gente consegue ver a composição por indexador. Então, diferente da maioria dos fiagros, o GCRA11 ele tem uma parcela das suas operações indexadas ao CDI e uma boa parte em IPCA, diferente dos outros fiagros que são 100% CDI. Então, aqui o GCRA tem essa estratégia que eu acho bem interessante, porque ele consegue aproveitar os dois indexadores do mercado. Então, é CDI mais 5,86, são taxas bem altas, 61% da carteira é ligada ao CDI e 39% é ligada ao IPCA mais 9,55. Então, tanto a de CDI quanto a de IPCA são taxas bem elevadas, por isso que ele tem esse alto rendimento entregue aos cotistas. E aqui ao lado nós vemos um gráfico com a exposição por setor dentro da carteira do GCRA11. Então a gente vê que ele tem uma concentração aqui 41,1% em grãos, só que ele não exemplifica aqui que tipo de grãos, então fica bem amplo, porque grãos pode ser arroz, feijão, pode ser milho, soja, então seria interessante colocar no relatório mais classificado. E o restante é logística, pecuária, revenda, cana-de-açúcar, dentre outros. Nessa imagem nós temos a carteira do GCRA11, né? Todos são certificados recebíveis do agronegócio, o CRA. Tem algumas concentrações por devedor, mas é explicado pelo tamanho do patrimônio do fundo. 171 milhões vai ter realmente, de fato, algumas concentrações, mas até que não são tantas. Tem alguma aqui, ó, 11,9% nesse do Castilhos, 10,4% nesse devedor Mitre. Tem essas concentrações, lógico, mas quem sabe aí o fundo faz alguma emissão futuramente, consegue diversificar mais a carteira. E um ponto de atenção aqui nesse devedor Atlas, que tem 2,1% do patrimônio. Teve um problema com essa operação que a gente já vai entender o que foi que aconteceu. Temos aqui a exposição do patrimônio do GCRA11 geograficamente. A gente consegue ver que ele é bem diversificado por região, tanto norte, nordeste, sul, praticamente presente em todas as regiões do Brasil. E aqui nessa imagem o gestor coloca para a gente, eu achei bem interessante, a porcentagem por devedor. Ele coloca de uma forma bem ampla que a gente consegue perceber as concentrações por devedor, como eu falei anteriormente, né? Três Irmãos aqui o devedor tem 13%, Castilhos tem 12,7%, então aqui a gente consegue ver bem mais didaticamente essa questão da concentração por devedor. Nessa imagem, o gestor coloca para a gente a evolução de número de cotistas, então a gente percebe que ele vem crescendo mês a mês. Fevereiro, 5.960, em março já foram 6.231 e em abril, 6.450 cotistas. E sobre o que eu falei agora há pouco sobre o CRA Atlas, que teve um problema na sua operação, houve atraso no pagamento parcial, que por questões operacionais no embarque de grãos houve um problema, então houve um atraso parcialmente desse pagamento, mas houve o vencimento antecipado automático. Então, o gestor coloca aqui, destaca que ocorreu o resgate total da série sênior. Sobre essa série, o que é essa série sênior eu vou explicar já já. E o GCRA recebeu o saldo integral dos recursos alocados, só teve um pequeno atraso, mas recebeu integralmente acrescido de juros, portanto o fundo não possui mais disposição ao ativo. Sobre o que eu falei agora há pouco das séries sênior,
Eu vou explicar para vocês agora. Existe uma classificação que é a exposição por subordinação de cada fundo. Então, tem alguns fundos que não possuem essa subordinação e tem outros que já possuem, como é o caso do GCRA 11. Como é que funciona? Aqui, por exemplo, no GCRA 11, ele possui 89% das suas operações como série única. Única significa que se tiver algum tipo de problema ou então tiver algo positivo das operações, o GCRA 11 vai ser o único afetado. A série sênior, ela vem de uma classificação que são três. Ela pode ser a subordinação série sênior, série mezanino ou série subordinada. Então, primeiro vem série sênior, segundo vem série mezanino, terceiro vem série subordinada. E qualquer operação que tiver essa classificação, por exemplo, o CRA Atlas teve um problema e foi feito pagamento parcial. Então, como não houve o pagamento total, então vai ter alguns que não vão receber esse pagamento. Então, primeiro recebe quem tem as operações série sênior, depois vai receber quem tiver as série mezanino, e se sobrar alguma coisa, recebe quem tem as subordinadas. Logicamente que as subordinadas recebem por último, mas as taxas de indexação são bem mais altas, são bem mais elevadas. Maior é o risco da operação, claro que maior vai ser a entrega de rendimentos. No caso aqui do GCRA 11, como ele possuía essa série sênior desse CRA Atlas, então como houve pagamento parcial, ele recebeu aí antecipado o pagamento. E nessa parte do relatório, o gestor coloca para a gente o portfólio que tem das operações do fundo. Eu achei bem legal que ele dá um resumo aqui das operações, coloca as garantias, que a maioria são alienação fiduciária de terras, ou seja, qualquer problema que der na operação com o devedor, ele pode reaver aí terras para poder pegar de volta o dinheiro. Coloca também aqui a localização das garantias, que é bem interessante, que ele coloca algumas imagens. Nessa outra operação é desse devedor Riad, coloca a operação, coloca a descrição da empresa e também coloca a localização das garantias. E eu vou deixar passando aqui outras operações com as suas garantias. Você pode estar pausando e pode estar lendo também. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, vou deixar duas sugestões de vídeos para você, inclusive tem outros vídeos no canal que vão agregar no seu conhecimento em fundos imobiliários, Fiagro e Fiinfra. Valeu e até o próximo vídeo.